Silvio, nosso assunto de hoje são crianças e adolescentes, principalmente aquelas que hoje estão ainda nas ruas de Porto Alegre, que são poucas, porque nós temos um trabalho hoje através da Fundação de Assistência Social e Cidadania, que desde 2007 vem trabalhando através do Ação Rua, e de 700 crianças e adolescentes, hoje nós temos no máximo aí em torno de 60, 70 adolescentes que nós estamos trabalhando para vir para os abrigos, para o turno universo escolar, mas a sociedade, quando enxergar uma criança e um adolescente na sinaleira, que tu não vê praticamente, mas quando tu enxergar essa criança e esse adolescente, você tem que fazer a sua parte. Tem que ligar para o número 3289-4994, que a equipe de técnicos do Ação Rua da FASC vai fazer a abordagem, encaminhar essa criança ou para sua família, ou para o turno universo escolar e para os abrigos e as casas lares que nós temos hoje, dedicados exatamente a essas crianças. Faça a sua parte, ajude o governo e a sociedade civil a garantir os direitos das crianças e dos adolescentes que muitas vezes não têm pai, não têm mãe ou estão sendo explorados por adultos, principalmente nesta época do ano, onde são o período de férias e muitos adolescentes são convidados a trabalhar nas sinaleiras de Porto Alegre e é proibido trabalhar, principalmente vendendo e fazendo algo que realmente não é do direito da criança e do adolescente. Então nos ajude, ligue para esse número que a FASC e a Prefeitura de Porto Alegre estará fazendo esse trabalho. Muito bem, obrigado ao Kevin Krieger aí, que é uma personalidade também aqui do nosso Rio Grande do Sul, do nosso estado, e fez um trabalho maravilhoso aí na questão dos moradores de rua em Porto Alegre. Bom, vamos ouvir um outro comentarista nosso, que é o Luiz Costa, que sempre nos traz importantes aí avaliações sobre o segmento empresarial. Cerca de 90% das mulheres não consomem a quantidade ideal de cálcio. Impressionante esse número relacionado à população brasileira. A Abraço, a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, relata que 1/3 das mulheres brasileiras irá desenvolver a osteoporose, doença que enfraquece os ossos, em especial após a menopausa. Cerca de 10 milhões de brasileiras sofrem com o problema, mas mesmo com esse número assustador, apenas 39% da população feminina com mais de 45 anos já fizeram algum tipo de exame teste para detectar a doença, que atinge majoritariamente as mulheres. A proporção é de 10 para cada homem. Conforme a entidade, a prevenção passa necessariamente pela qualidade da alimentação já na infância. A gravidade do quadro é que, por ser uma doença silenciosa, não causa dor, e muitas vezes só é descoberto após a primeira fratura. Projeções para o futuro? Vamos lá. Crescimento das fraturas de quadril será 32% maior até 2050. Lembra-se que o quadril é o primeiro a quebrar, mas a doença já está espalhada em outros ossos. Além dos gastos desnecessários com previdência social, teremos o custo social e familiar, pois essa pessoa será necessariamente afastada do labor e das rotinas familiares. Fica a dica: se mulher, solicite o exame ao seu médico. Se homem, convença as mulheres da sua família a fazerem. Não tem cura, mas pode ser tratado e estabilizado. Uma boa semana a todos. Fazer esse bloco dos comentaristas. Carlos Alberto Manzoli Rico. E aí, como é que foi a semana aí? Semana de forno alegre, pegando fogo, temperatura ao meio-dia no viaduto da Marli, nosso tradicional, quando a gente vem aqui para a TV, marcando 40 graus ao meio-dia e 30, né, com essa umidade do ar aí, sensação térmica lá em cima, mas calor à parte, a cidade foi traumatizada nessas últimas 2 semanas pela greve dos ônibus. Que continua. Nós estamos gravando aqui na quinta-feira, o programa está indo ao ar no domingo agora e na segunda-feira, principalmente, né? A cidade, a população de Porto Alegre está mostrando uma capacidade de se virar
porque tem que de se virar. resistência, Porque né? tem que resistir, tem que se virar para as pessoas irem ao trabalho. Essas lotações aí, escolares aí que entraram, que estão dando um certo suporte, mas esses não resolvem o problema. As pessoas levando 2, 3 horas para chegar no trabalho, né? Com dificuldade de voltar, ficando horas nas filas para conseguir um meio de transporte, né? As empresas com prejuízos fantásticos, as vendas no comércio despencaram, o Liquida Porto Alegre foi prejudicado em função desse transporte. Com certeza, aí o comércio que era a todo grande está esperança sentindo. do comércio, Exatamente. né? É um período de baixas vendas, o Liquida Porto Alegre E o ajuda. pior de tudo, Silvio, são as pessoas, quer dizer, o vendedor que recebe comissão, as pessoas que têm rendimento variável, né? Outro dia vi o varredor de rua que ganha tanto por dia, agora está tendo que gastar mais para se locomover, porque o transtorno que isso traz à população e essa desinformação, porque é um festival de acontecimentos para todos os lados que a gente acaba não sabendo no que vai dar isso, né? Porque nessa hora todo mundo é metido a analisar planilha de transporte público, né? E, na verdade, o que precisa acontecer é essa nova licitação para definir um novo formato de transporte público. E assim estamos na greve dos Correios, né? As correspondências não chegando na casa das pessoas, né? No âmbito nacional aí, agora está aí a nossa médica cubana, né, botando a boca no trombone e se comprovando aquilo que era uma suspeita que a gente tinha, né? Quer dizer, a mulher médica, essa aí, ganha $400 por mês, quando vão R$10 mil para Cuba do dinheiro dela. O que vai acontecer com isso? Isso era sabido, né? Era sabido que deve ter algum esquema. Bom. Tem dinheiro de campanha aí, bom. Sei lá. E o nosso porto de Cuba, lá com 1 bilhão e 600, que nós já falamos aqui no programa, está em todas as mídias. O nosso porto de Cuba e os nossos portos aqui jogados. E a estrutura em Porto Alegre a infraestrutura, né? Penando, né? Então a bagunça total, com mais esse calorão que nós gaúchos aí não estamos acostumados, faz com que essas 2 últimas semanas, Silvio, tenham sido dificílimas de suportar. Quem trabalha ainda no ar-condicionado, fechado, tranquilo, vida de escritório, tem carro para ir trabalhar, é mais fácil. Agora, as pessoas que têm que se locomover para exercer sua atividade é muito complicado. Mas que a gente tenha uma nova semana maravilhosa, é o que eu desejo a Bom fim todos. dessa greve. Rico, Okay. obrigado pela tua presença Obrigado aqui. também. Nós vamos então ao comentário final aí do nosso Sidney Fontoura Gomes e depois dele, então, encerramos o programa voltando na semana que vem. Até lá. Estamos vivendo em Porto Alegre um calor insuportável, o maior calor dos últimos 98 anos. Tivemos aí essa semana termômetros de rua marcando 42 graus. A greve dos ônibus, a greve dos rodoviários, que atrapalha demais, hoje na gravação de quinta-feira, 12º dia de greve dos rodoviários, que não chega ao imbróglio de retaliações aqui ou ali. Eu não sei até que ponto vai, embora ache um direito do trabalhador reivindicar, também é um direito do povo porto-alegrense de ter o serviço de ônibus para usar. Mas o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Tem tudo a ver. Uma vez que o trabalhador da construção civil não consegue chegar na sua sede de trabalho, na sua obra, no seu canteiro de obras, naturalmente que vai ficar prejudicada o andamento daquela obra. Assim como o calor, que a lentidão provocada pelas altas temperaturas, evidentemente que terão reflexos ali na frente para a construção civil, a conclusão da obra e, inclusive, a qualidade do serviço prestado. Então, você tem que entender que esses fatores também
conduzem a uma demora maior da sua obra. Tá? Mas daqui a pouquinho está tudo normalizado e vamos adiante. Um abraço a todos.